O ano mal começou e a gente já tem mais um banco regional nos Estados Unidos com chances sérias de falência. Vamos comentar o que está acontecendo nesse vídeo, vamos comentar também a possibilidade de uma crise bancária generalizada no mercado americano e também comentar o que o setor de lajes corporativos, o setor de lajes comerciais tem a ver com isso. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos e também deixa o like que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. Esse ano as ações do New York Community Bancorp, que é um banco regional de Nova York lá nos Estados Unidos, caíram aqui cerca de 52% depois que eles anunciaram os resultados do quarto trimestre de 23, reportando não só um prejuízo, né, no seu balanço, mas também uma provisão de perdas astronômica. Então, o banco tinha uma provisão, né, normalmente na casa de 60 milhões de dólares para perdas de empréstimos, e eles provisionaram 552 milhões de dólares para perdas daqui para frente, a famosa PDD que a gente tem visto prejudicar tanto os resultados dos nossos bancos aqui no Brasil. Só que foi um aumento aqui de cerca de 10 vezes, isso porque esse banco, especificamente regional, ele tem uma concentração muito forte em empréstimos, especificamente para o setor ali de lajes corporativas, de offices, que chamam nos Estados Unidos, que são os escritórios, né? Então, é um banco muito focado nesse segmento de imóveis comerciais e é um setor que tem sofrido bastante. Inclusive, recentemente o Jerome Powell deu uma entrevista afirmando que o setor de imóveis comerciais são um problema sim, apesar de ser administrável, mas alguns bancos fecharão, então alguns bancos não vão aguentar essa crise do setor comercial que a gente já vai falar mais para frente, tá? Somente lembrando que não somente isso que impactou os resultados do New York Community, ele também foi o banco que assumiu ali as operações do Signature Bank, que foi um dos grandes bancos que faliram ali em 2023. Não sei se vocês recordam, então em 2023 a gente teve uma pequena crise de bancos regionais lá nos Estados Unidos, então dois grandes bancos faliram ali, então foi o Silicon Valley Bank, o SVB, e o Signature Bank, né? Foram dois bancos que faliram ali com ativos totais de mais de 300 bilhões de dólares, uma das maiores crises bancárias da história recente dos Estados Unidos. Então, esse banco aqui que faliu por erros de gestão, de acordo aqui com os órgãos competentes lá dos Estados Unidos, e o balanço desse banco, né, do Signature Bank, passou para o New York Community, mas não foi só isso aqui de acordo com as matérias que estão saindo. O problema mesmo foi o problema de lajes corporativas, do setor de lajes corporativas, que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo para vocês entenderem, né? Mas só lembrando que a gente fez uma live aqui sobre o BXP, que é um REIT do setor de lajes corporativas, onde eu explico parte desse problema. Então, se vocês quiserem ter mais detalhes ainda, recomendo que assistam aqui essa live. Como vocês sabem, o objetivo aqui do canal é também tentar simplificar um pouco desse conteúdo que é cheio de letras, cheio de termos difíceis, e tentar trazer para vocês de uma forma mais didática. Então, preparei aqui esses slides, espero que ajude a entender o que está acontecendo, qual que é o problema tão grande, né? Que problema tão grande é esse no setor de lajes corporativas? Então vamos voltar um pouco aqui no tempo, lá no ano de 2020, durante aquela crise sanitária que estava todo mundo vivendo, todo mundo preso em casa, né? Por conta ali dos lockdowns, o afastamento social. E naquele momento, algumas construtoras ou alguns investidores até perceberam uma oportunidade no setor imobiliário, principalmente no setor de office, no setor de escritórios, porque em algum momento se imaginava que as pessoas voltariam para o escritório. Então, se você aproveitasse naquele momento que os preços estavam baixos, que os juros estavam baixos, para você comprar lajes prontas, né, salas prontas, ou até mesmo construir, né, do chão um prédio novo, você poderia surfar uma melhora ali econômica dali para frente. Então, vamos imaginar que uma construtora ou até mesmo um investidor aqui precisava de 100 milhões para comprar algumas lajes já prontas, né, para alugar a partir dali. Como ele não tinha esses 100 milhões de dólares, ele foi no banco pegar esse empréstimo para pagar até 2025, né, só para facilitar aqui o exemplo, né, pagaria ali em até 5 anos, comprou ali as lajes já prontas para colocar, para alugar, para receber os aluguéis aqui das empresas, né? Principalmente são empresas que alugam ali lajes corporativas, né? Para poder colocar os seus escritórios e ter as pessoas lá dentro. Então aqui a gente imagina que tem a ponta pagadora desses aluguéis, que são as empresas que pagam os aluguéis aqui para os donos das salas comerciais, e esses donos das salas, investidores, construtores, quer que seja, eles pagam os empréstimos aqui que eles pegaram com o banco. Então até aí tudo bem, não tem muita complicação. Então agora vamos complicar um pouquinho. O banco que emprestou dinheiro para o investidor ele comprar lá as salas comerciais, ele só vai receber o dinheiro total em 2025, digamos que fosse uma parcela todo ano ali de 20 milhões e alguma coisa com juros, né? Mas imaginando que ele receberia o total mesmo do dinheiro só lá em 2025. Como o banco não quer esperar que esse tempo todo para receber esse dinheiro, o que normalmente acontece nesse tipo de operação é a securitização. Então a gente tem o papel da securitizadora, que é uma empresa que ela emite um título para vender para o mercado, para pagar o dinheiro aqui para quem securitizou esse título. Então o banco ele chega lá na securitizadora e fala, olha, eu tenho 100 milhões aqui que eu vou receber
até 2025. Por que você não me dá esse dinheiro já hoje, né? Lá em 2020, e aí você recebe os fluxos daqui para frente. Obviamente que a securitizadora ela cobra um pouquinho, né? Ela não dá os 100 milhões, digamos que ela vai dar aqui 90 e ela vai receber os 100 e ela ganha nessa diferença. A securitizadora vai dar o dinheiro lá para o banco e aí aqueles 100 milhões que ela tem a receber, ela cria um título e vende esses títulos para investidores, para poder levantar esse capital, né, novamente. E aí esses investidores podem ser fundos de pensão, né, vou colocar aqui fundos, né, podem ser fundos, pode ser investidor pessoal, né, que compra ali na corretora de alguma forma, pode ser outros bancos, inclusive. Então vou anotar tudo aqui só para a gente não perder, né? Outros bancos, pode ser investidores individuais. Então a securitizadora ela vai levantar esses 100 milhões, ela vai lançar o título ali no mercado, né? Pagando uns juros, alguma coisa assim, vai receber o dinheiro desses outros investidores e aí ela paga o banco, né? E a securitizadora ela também pode atuar diretamente com um investidor lá que quer comprar a laje corporativa ou que quer construir o imóvel do zero. Ele pode também prometer que ele vai ter fluxos no futuro, ele pode prometer que vai ter os fluxos de aluguel e vender esses fluxos de aluguel para a securitizadora para levantar o capital para poder construir ali o seu prédio comercial. Então a securitizadora, né, que também esse papel aqui da securitizadora também pode ser feito por outros bancos, né? Mas para não complicar, vamos imaginar que é uma empresa à parte aqui, ela acaba agindo como um ator que espalha o risco de crédito por todo o sistema financeiro. Porque agora, se tiver algum problema no pagamento desses aluguéis, não é somente o banco que vai sofrer, também outros investidores, fundos de pensão, bancos, investidores individuais. Então, acho que aqui vocês já começam a perceber o tamanho desse problema. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo no setor de imóveis comerciais nos Estados Unidos para poder voltar aqui nesse slide e explicar para vocês o problema completo, né? Qual que é o tamanho desse problema e quem é que vai se impactar. Se vocês viram a live que eu fiz sobre o BXP, eu comentei que depois de 2020, por conta ali de todo o advento do home office, das pessoas estarem trabalhando de casa e gostarem de trabalhar de casa, o nível de pessoas flutuando ali em ambientes corporativos caiu muito. Então, quando a gente olha aqui esse gráfico que mede a ocupação, base 100, então 100 ali antes da crise de 2020, em comparação com hoje, né? O número mais recente ali é de dezembro de 2020. A maior parte dos escritórios está com 50% menos circulação do que o período ali pré-crise sanitária de 2020, pré-C19, né? Então, isso acaba desvalorizando o valor dos imóveis, já que tem menos gente lá andando nos escritórios, tem menos gente consumindo nas ruas ali, nos restaurantes, nos postos de combustível das esquinas, né? Então, quanto menos circulação de pessoas, menos o imóvel vai valer. E quando a gente olha também a parte de vacância, esse daqui ele mede a circulação das pessoas e esse outro gráfico ele mede a vacância, vocês vão ver que a vacância atual do setor de office, do setor de escritórios nos Estados Unidos, ela é a mais alta desde 2011, que era ali pós-crise financeira. O Lehman Brothers faliu, um monte de empresa imobiliária faliu, e mesmo assim os escritórios tinham mais gente, eles estavam com salas mais ocupadas do que agora, e a economia não está ruim, a economia está até pujante lá nos Estados Unidos, com bastante emprego, com uma inflação relativamente controlada, não tem nenhuma crise assim à vista, e mesmo assim os offices, né, os escritórios estão aqui com uma vacância acima de 18%, ou seja, as pessoas não estão voltando a trabalhar nos escritórios e não tem, parece, sinais aqui de que as pessoas vão voltar a níveis ali, talvez próximos a 2017, 2019, que não eram saudáveis, mas pelo menos que estavam controlados, né? Próximos ali, caindo, desde 2011 vinham caindo até 2018, 2019 e voltaram a subir ali depois de 2020. Então, se não tem pessoas circulando nos escritórios, os escritórios valem menos. Se tem mais vacância, os escritórios valem menos. E se os escritórios estão cada vez mais vagos e com menos circulação, quem é dono dos escritórios também tem cada vez menos fluxo de dinheiro entrando, o que não permite com que eles paguem aqueles empréstimos que eles tomaram. Então aqui a gente já está vendo a inadimplência do setor de office nos Estados Unidos, ela está beirando já os 6%. E a perspectiva, as expectativas ali da Fitch, que é uma agência de crédito nos Estados Unidos, é que eles passem de 8% de inadimplência ainda em 2024, enquanto que a inadimplência de outras propriedades está próxima a 4% e está controlada, parou de subir ali, mesmo com o juro subindo, a inflação subindo, a inadimplência ficou segurada ali próximo a 4%, que também é um nível historicamente alto. Mas quando a gente pega aqui, por exemplo, o setor industrial, que é o setor logístico, tem uma inadimplência baixíssima ali, menos de 2%. Então é um problema muito alto ali no segmento especificamente de lajes corporativas. E esse problema é agravado pelo fato de que os donos desses imóveis, dessas lajes corporativas, eles têm aqui cerca de 1,5 trilhões de dólares de dívidas que foram atreladas a esses imóveis, né? Seja para construir,
seja ali para também investir diretamente, o que quer que seja, eles vão ter que pagar cerca de 1,5 trilhões de dólares até 2025 e eles não têm muita alternativa. Uma das alternativas seria vender parcialmente ou totalmente esses imóveis para poder quitar essas dívidas, só que o preço dos imóveis tem caindo demais, então o preço de alguns escritórios já caiu aqui cerca de 20, 30%, a depender obviamente da região, e tem expectativa de que o valor dessas propriedades possa cair até 40%. Então imagina que eles pegaram 100 milhões emprestados para comprar um imóvel de 100 milhões de dólares e agora esse imóvel vale 60. Então mesmo que eles vendam esse imóvel por 60 milhões, eles não vão conseguir pagar a dívida, e eu não estou nem considerando os juros, eu estou só considerando o valor nominal mesmo. Então essa alternativa parece não ser muito interessante, mas ao mesmo tempo eles também não podem enrolar essa dívida, porque hoje os juros estão num patamar muito acima. Então quando eles pegaram essa dívida, primeiramente os juros eram 2%, 3%, 4%, e hoje está beirando 6%. Então, provavelmente eles vão ter que pagar ali uma taxa maior do que a taxa de juros do Fed, né? Eles sempre pagam um pouco a mais. Então, eles, mesmo que pudessem enrolar essa dívida, eles pegariam uma dívida mais cara hoje, e já tem a expectativa de que cerca de 8% desses imóveis já não geram renda suficiente só para cobrir os juros, com os juros do custo de hoje. Se você aumenta o seu custo de juros pegando um empréstimo ainda mais caro, porque hoje os empréstimos seriam mais caros do que o valor que eles pegaram 2, 3, 4 anos atrás, você agora não vai conseguir nem pagar juros, não vai sobrar nada, e você vai estar queimando caixa todo trimestre, todo ano, todo dia, todo mês ali que você recebe aluguel, por exemplo, 10 milhões por mês de aluguel, só que seus juros é 11. Então você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso. Então assim, é uma conta que não fecha e aparentemente eles não têm alternativa. Então a gente volta agora para explicar e fechar aqui o raciocínio. Então, resumindo, é um setor que está com uma vacância mais alta estruturalmente, então menos aluguéis vão ser pagos aqui para os donos desse tipo de imóveis, obviamente que não são todos, mas uma parte até que relevante. Se menos aluguéis são recebidos, se tem um fluxo de renda menor, os donos, né, dessas lajes também não conseguem pagar os seus empréstimos, sejam diretamente para os bancos, que é o caso ali do New York Community, ou para as securitizadoras. Se os bancos não recebem os empréstimos e as securitizadoras não recebem o fluxo de pagamentos, eles também não conseguem pagar os investidores. E aí a gente tem uma crise sistemática. Os fundos de pensão recebem menos dividendo para pagar ali os seus aposentados, os investidores também têm ali uma perda que é total ali de patrimônio, normalmente você não consegue recuperar esse dinheiro. E como eu mencionei para vocês, a gente tem também aqui outros bancos que podem ter comprado esse tipo de título aqui, imaginando que eles eram super seguros e que dariam um bom rendimento no futuro, que também não vão receber esse valor. E aí você começa a ter um problema sistemático, porque esses bancos não recebem, aí eles também não conseguem talvez pagar algum fornecedor deles, e aí a gente começa a ver um problema ali se espalhando pela economia, tendo começado num único setor. Então, quando a gente olha aqui, para procurar se já está havendo algum sinal de crise sistêmica um pouco mais espalhada, né? Porque esse é o papel das securitizadoras, eles acabam espalhando a dívida, como eu falei para vocês, né? Espalhando o risco pelo sistema. Há um banco aqui japonês, né, que é o Aozora Bank, ele projeta um forte prejuízo por conta do setor imobiliário comercial dos Estados Unidos. Então, o banco lá no Japão está também sofrendo por conta do setor imobiliário dos Estados Unidos. E um banco alemão também reportou que está e vai sofrer problemas aqui por conta do setor imobiliário no mercado americano. Como consequência desse aumento na percepção de risco, o índice de bancos regionais aqui da Nasdaq, ele caiu cerca de 21% ali desde novembro de 2022, enquanto que o S&P subiu mais de 24%, e o banco JP Morgan, que é um banco grande, que ele não está tão exposto a esse problema, subiu 32%. Então, se a gente fosse ver um alfa aqui dessa diferença, seria mais de 50% de perda ou de queda assim, em relação a um grande banco que é o JP Morgan. Então a situação realmente não está fácil, né? É um pouco imprevisível, é difícil da gente saber, né? Tem até economistas que falam que crise bancária a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando termina. A gente hoje não sabe quem são as possíveis vítimas dessa possível crise imobiliária lá nos Estados Unidos, focada no setor comercial. Não acho que tem uma crise em outros setores. Tem outros setores que também não vão tão bem assim, mas nenhum deles está tão ruim quanto o setor imobiliário de escritórios. Então, nesse momento, o que a gente tem de recomendação é evitar os bancos regionais americanos, evitar os pequenos bancos também da Europa e também de outros países que podem ter comprado ali essa dívida e podem ter investido também no setor imobiliário americano, e também evitar o setor de office, o setor de escritórios, né? A gente fala isso na live do BXP, o setor de escritórios, a gente entende que estruturalmente hoje ele está pior, ele perdeu fundamentos, apesar de terem REITs ali com imóveis
de muita qualidade, a gente vê que a vacância tem subido, que eles não têm conseguido aumentar ali a geração de caixa, que o juros está pesando e que eles estão tendo que vender o almoço para pagar a janta, estão tendo que vender imóveis para poder pagar a dívida, e isso nunca é bom. O seu resultado no final ele vai ser piorado. Então evitem esses dois setores. Pode ser sim que a gente tenha oportunidades, mas na nossa visão o risco ele não compensa. E para quem não conhece, a gente tem um serviço de carteiras recomendadas aqui no GA, então a gente tem sim bancos aqui no Brasil que a gente recomenda, e fora do Brasil a gente também tem bancos que a gente gosta. E se você quiser conhecer as nossas carteiras, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição aqui desse vídeo, que você vai direto para um grupo de workshop, onde a gente vai falar de dividendos aqui na última semana do mês, e lá a gente também vai disponibilizar um cupom bem especial para você assinar todas as carteiras de uma vez só, tanto a carteira global, dividendos, carteira fundo imobiliário e a nossa carteira alfa. Então entra lá no grupo, no final do mês a gente começa a colocar conteúdos lá, que também vão ser conteúdos de valor, né? Se você gosta de investir em dividendos, você vai provavelmente gostar. Se você curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.